13.303 e trouxe algumas mudanças sobre o tema licitação. Então você que vai fazer concurso para o TCM, você que vai fazer concurso para algum outro mais próximo, alguma outra prova mais próxima, você toma muito cuidado, porque se o seu edital saiu depois do dia 30 de junho, significa dizer o seguinte, que pode cair na sua prova, beleza? Então, o tema de hoje é licitação. O fundamento do tema de hoje vai ser a Lei 8666 de 93. Essa lei versa sobre licitação e contratos administrativos. Só que hoje aqui o objetivo é falarmos apenas sobre a parte de licitação. Então vou tentar esclarecer, porque afinal de contas são muitas dúvidas que vocês têm e que na verdade não tem motivo nenhum para ter tantas dúvidas assim. É só um tema chato de se estudar, não é isso? Então hoje nós vamos desmitificar um pouco isso daí. Quando você pega lá a Lei de Licitações e Contratos, no artigo 37, inciso 21 da Constituição, ele traz uma disposição que já começa com uma ressalva, né? Ele fala assim, ressalvados os casos previstos na legislação. Então ele já começa ressalvando, dizendo o seguinte, ó, regra geral, há uma obrigatoriedade de adoção do procedimento licitatório. Entretanto, você pode dispensá-los nos seguintes casos. E aí a própria legislação fala a respeito disso. Quando se fala sobre licitação, a regra é a obrigatoriedade. Então eu sou obrigado a adotar o procedimento licitatório. Quando você pega a palavra licitação, significa tornar lícita uma contratação. Qualquer um pode adotar um procedimento bem parecido com a administração. Por exemplo, se você tem uma empresa privada e você quer comprar material de escritório, você pode pegar a lista do material de escritório que você quer comprar e você sai disparando para um monte de empresas, um monte de lojas que vendam material de escritório. Elas vão fazer o preço dela e vão mandar para você. Você vai escolher, naturalmente, aquele que tem uma qualidade boa e um menor preço. Então essa é a mesma lógica que segue a administração pública. As pessoas acham que o órgão público, a administração pública, é algo completamente diferente como se fosse uma empresa. E não é tão diferente assim. Nós vamos ver que tem regras a serem seguidas, que uma empresa pode ser mais flexível, porque você pode instituir isso num contrato social, ou no acordo de acionistas, ou no acordo de cotistas, e na administração pública tem que ser através de lei. Não tem jeito. Você tem que seguir a legislação. E numa empresa privada você tem uma maior flexibilidade, mas não tem muita diferença em relação a essas contratações não. Então a regra é a licitação e ela é obrigatória. É o princípio da indisponibilidade do interesse público e do princípio constitucional da obrigatoriedade de adoção do procedimento licitatório. No direito administrativo, basicamente tudo é princípio. Então eu tenho o princípio da obrigatoriedade da realização de concurso público, eu tenho o princípio da obrigatoriedade da adoção do procedimento licitatório. Então tudo no direito administrativo é um princípio. Porque direito administrativo significa dizer conjunto de princípios jurídicos. Beleza? Então a regra geral é que eu tenho que adotar licitação quando eu for comprar um bem, utilizar-me de um serviço da administração pública. A exceção é a não adoção do procedimento licitatório. Como o próprio nome já diz, quando que eu não vou poder adotar o procedimento licitatório? Quando a lei determina que eu não tenha que adotar, ou quando a lei me faculta a não adoção. Existe uma terceira hipótese, que não é nem a lei que está determinando que eu não posso adotar, nem é uma faculdade. É quando simplesmente não tem como fazer. Aí chama-se inviabilidade de competição e nós vamos cair para a inexigibilidade de licitação. Fora isso, a regra é a obrigatoriedade do procedimento licitatório. Lá no artigo 37 da Constituição Federal, lá no caput, determina a seguinte disposição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aí lá no inciso 21 da Constituição Federal, que por sinal completou ontem aniversário, não é isso? No dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada a nossa Constituição Federal. Então ontem completou a idade de 28 anos, não é isso? De 88 até 2016 ela completou 28 anos de idade.
É isso mesmo? Sou ruim de conta às vezes. 88, 2008, 20 anos, isso aí, né? 28 anos de idade. Aí diz assim no inciso 21, ó, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então o que ele quis dizer é o seguinte, ó, se não tiver previsto em lei, se não for nenhum caso de dispensa, se não for nenhum caso de inexigibilidade, você, para fazer uma compra ou uma contratação de um determinado serviço ou ainda de um bem, você tem que adotar o procedimento licitatório. Então, primeira informação que você vai guardar, regra geral, obrigatoriedade de licitação. Exceção, você tem a dispensabilidade facultativa, a dispensabilidade obrigatória e a inexigibilidade. Guardou essa informação? Beleza, então nós vamos seguir, porque eu tenho que falar o seguinte. No artigo 173 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, inciso 3, diz que a empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias terão regras do procedimento licitatório previsto no Estatuto Jurídico. Até então não havia sido regulamentado tal legislação, mas, como a gente já iniciou a nossa aula nesse tema, no dia 30 de junho de 2016 foi promulgada a Lei 13.303 de 2016, que versa sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista. Nesse momento, eu tenho a seguinte disposição, então, constitucional. No artigo 37, inciso 21, essa regra vai se aplicar para a administração direta, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações. E também para as empresas públicas, sociedade de economia mista, o disposto no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, tá ok? Então aqui é inciso 3. Então você tem a disposição da Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, que se aplica para as pessoas jurídicas de direito público da administração pública. E você tem, lá no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3, a disposição que versa sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista. Ambos estão regulamentados. A disposição da administração direta, autarquia e fundação se aplica à Lei 8666 de 93. Da empresa pública e sociedade de economia mista se aplica a Lei 13.303. Isso quer dizer o seguinte: vários dispositivos da Lei 8666 vão se encontrar prejudicados, ou seja, não vão se aplicar às empresas públicas e sociedades de economia mista. Então vamos lá. A Lei 8666 é uma lei que foi editada pela União, porque a competência legislativa é da União de editar a legislação sobre licitação pública, está lá na competência da União, só que ela não é uma lei federal. A Lei 8666 é uma lei nacional. Qual é a diferença? Se ela fosse uma lei federal, ela se aplicaria somente à União. Não é o caso, porque essa lei se aplica tanto para a União, quanto para os estados, tanto para o Distrito Federal e os municípios. Então nós temos aqui uma lei nacional. Apesar dela ter sido editada pela União, ela tem uma abrangência nacional. Existem outras modalidades de licitação que não estão previstas na Lei 8666, além da concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Nós temos o pregão, que tem uma lei própria, a Lei 10.520. Nós temos aí a consulta, que é utilizada pelas agências reguladoras, principalmente a Anatel. Ela tem a consulta como modalidade de licitação que ela aplica aí. Então você tem outras modalidades previstas. Essa Lei 8666, que foi editada pela União, é uma lei nacional. Os entes públicos, estados, Distrito Federal e municípios. Quantos estados nós temos atualmente aqui? 26 estados mais o Distrito Federal. E os municípios nós temos 5.570 municípios. Então é município pra caramba, né? Eles podem
legislar sobre questões específicas relativas ao tema de licitação, desde que não contrarie a Lei 8666. Então coloque na sua cabeça o seguinte: a Lei 8666 de 93, ela versa sobre disposições gerais de licitação. Se aplica na integralidade para administração direta, autarquia e fundação. Só vai se aplicar para empresa pública e sociedade de economia mista, cuidado que isso é atual, isso é recente, se e somente se nessa situação tiver disposto na lei. Então vou mostrar para vocês algumas diferenças que trouxeram aqui. No parágrafo único, já começou a ficar prejudicada a legislação. Dizia assim, ó: subordina-se ao regime dessa lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, olha agora, ó, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Município. Onde que está o prejuízo aqui? A Lei 13.303, que é a legislação que versa sobre o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, trouxe um procedimento próprio para elas, determinando que somente as cláusulas penais e a parte que fala de julgamento em caso de empate se aplica para a empresa pública e sociedade de economia mista. Então, em resumo, não mais se aplica o que está disposto na Lei 8666 para as empresas públicas e sociedade de economia mista. Guardou essa informação? Isso é muito importante e isso vai cair muito a partir de agora na prova de vocês. Então é fundamental que você tenha esse entendimento. Lá no artigo 31 da Lei 13.303, que nós acabamos de falar, determina o seguinte, ó: as licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção de proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, obtenção de competitividade e julgamento objetivo. Aí você vai se perguntar assim: Alexandre, cadê o princípio da legalidade? Pois é, eles não versaram, mas não quer dizer que não tenha que obedecer, não. Lá na administração pública, no caput do artigo 37 da Constituição, determina que a administração deve seguir o quê? O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então tem que seguir esse princípio sim, apesar de não vir de forma expressa. Às vezes eu me pergunto por que os caras fazem isso. É só copiar os princípios que já estão lá, cara. Mas eles inovam na legislação e aí dão esses moles aí, criando confusão para vocês. Então, se cair na prova, a empresa pública, a sociedade de economia mista tem que obedecer o princípio da legalidade? Lógico que ela tem uma lei que o rege. Então, tem que seguir, sim, o princípio da legalidade. Na Lei 8666, você não vai mais aplicar as disposições dela, exceto o artigo 41, que fala sobre as cláusulas penais, que determina que lá na Lei de Licitações continua sendo aplicada às empresas públicas e sociedade de economia mista, bem como em caso de empate. Então, todo o resto da Lei 8666 não mais vai se aplicar à empresa pública e à sociedade de economia mista. Só vai se aplicar à empresa pública e à sociedade de economia mista as questões que sejam de critérios de desempate e as cláusulas penais, que versam sobre os crimes. Então, se algum agente público da empresa pública ou sociedade de economia mista praticar alguma atitude, alguma conduta que seja tipificada como crime na Lei de Licitações e Contratos, aí sim vai ser aplicada a ela a Lei 8666 de 93. Agora, se no procedimento licitatório dessa empresa pública e sociedade de economia mista não tiver nenhum crime, se não houver empate, não há motivo para se aplicar a regra que está prevista na Lei 8666. Então deixou de ser aplicado na íntegra a legislação que vocês tanto conhecem e tanto é pavorosa de vocês, a Lei 8666 de 93. Beleza? Quais são os dispositivos, então, que estão prejudicados, Alexandre? Eu separei para vocês.
Lá na Lei 8666, o artigo 1º, parágrafo único, está prejudicado. O artigo 24, parágrafo 1º, está prejudicado porque fala dos percentuais no caso de dispensa de licitação. O artigo 84, parágrafo 1º, o 85 e o 119. Então eu separei para vocês aqui essa situação que é o seguinte, ó. Quais artigos que não estão mais se aplicando nem à empresa pública nem à sociedade de economia mista, exceto nos casos que a lei determinar? São esses aqui. Então eu separei os dispositivos que versam sobre empresa pública e sociedade de economia mista, tá ok? Esse material aqui você vai poder baixar se você quiser, tá ok? Eu vou deixar o link aí para vocês e aí vocês vão poder baixar esse material depois para poder ficar acompanhando e manter a sua legislação atualizada e as aulas atualizadas também, né? Porque de repente você assistiu uma aula lá no passado que não versava sobre isso, então o meu objetivo aqui hoje é esse. É muito mais uma situação de troca com vocês. Eu vou dizer para vocês o que está atualizado e o que vai cair na prova e como vai cair na prova. E vocês divulguem, por gentileza. Façam isso daí porque conhecimento tem que ser divulgado, conhecimento tem que ser difundido. É egoísmo você saber que uma legislação foi atualizada ou que teve mudança e não passar para as pessoas conhecerem, tá? Então esse é o nosso objetivo aqui, que vocês conheçam as mudanças e que vai cair na sua prova. Certeza absoluta que vai cair. Lá no artigo 51 da Lei 13.303, só para mostrar o exemplo do que mudou, você tem o seguinte, ó, fases do procedimento licitatório. Eu vou falar aqui hoje as fases que estão previstas na Lei 8666, mas eu só vou mostrar para você exemplos do que mudou. Por exemplo, ó, lá na empresa pública e sociedade de economia mista, só ressaltando, a empresa pública e sociedade de economia mista que eu me refiro é ela federal, estadual, distrital e municipal. Beleza? Então essa lei também é uma lei nacional. A Lei 13.303 é uma lei nacional, ou seja, eles vão obrigar os municípios a aplicar essa legislação. Então todo mundo, tanto da administração pública, federal, estadual, distrital, municipal, tem que obedecer essa legislação. Então, cuidado que isso é novidade. Quais são as etapas? Preparação, divulgação, apresentação de lances ou propostas conforme o modo de disputa adotado, julgamento, verificação da efetividade dos lances ou propostas, negociação e habilitação. Peraí, Alexandre. Então eles inverteram as fases? Para a empresa pública e sociedade de economia mista, primeiro faz o julgamento das propostas. Depois faz a habilitação. Você vai aprender aqui que na Lei 8666 primeiro vem a habilitação para depois vir o julgamento. Então olha que legal, houve a inversão dessas etapas aqui, dessas fases do procedimento licitatório. Fique tranquilo. Só vou te perguntar especificamente quais são as fases desse procedimento licitatório se eu pedir no seu edital a Lei 13.303, desculpa, 2016. Alexandre, se eu não pedir essa lei no meu edital, ela pode cair de forma indireta? Pode e vai. Como assim? Eles podem te perguntar a diferença. Qual a diferença adotada nas fases de licitação de uma empresa pública e sociedade de economia mista em relação à administração direta, autarquia e fundação? Aí você vai falar o quê? A inversão das fases. O julgamento vem primeiro que a habilitação. Outra diferença importante. Lá no artigo 54 da Lei 13.303, ele diz quais são os critérios de julgamento. Você vai estudar aqui hoje que para eu fazer o julgamento de acordo com a Lei 8666, vai ter do tipo menor preço, melhor técnica e preço, maior lance e oferta. Então, os tipos de licitação previstos na Lei 8666 são diferentes daqui. Porque aqui eu tenho o quê? Menor preço, maior desconto, combinação de técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, maior retorno econômico, melhor destinação de bens alienados. Então, lá na Lei 8666 eu só tenho essas 4 aqui. Então, essa é uma outra diferença que você deve anotar aí. Existem diferenças das fases que estão previstas na Lei 13.303, diferente da Lei 8666. Beleza? Anotou? Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho.